Eu eu dobrei minha posição no Banco do Brasil. Agora vale, acho que tá até num preço bom e tende a pagar um dividendo interessante, acima de 10% ao ano. E a Taesa, se você pegar, acho que os últimos 10 anos, ela deu quase que IPCA mais 9, né? Então é um resultado absurdo. Supera o IPCA mais 6 com folga, Itaúsa também. Que o sucesso na Bolsa vai ser o aporte constante em ativos não cíclicos durante muito tempo. Professor, e a Taesa, hein? Uma ação que nos últimos meses, até talvez últimos anos a gente pode colocar, vem andando de lado até com algumas quedas. O que está acontecendo? Endividamento alto, os leilões, qual é a situação atual da Taesa? Taesa, o pessoal brinca que, o Tesouro IPCA mais 6 é indiscutível, né, você não tem o que a Taesa, se você pegar, acho que os últimos 10 anos, ela deu quase que IPCA mais 9, né. Sim. Então é um resultado absurdo. Supera o IPCA mais 6 com folga, Itaúsa também, supera com folga esses índices. A Taesa é uma grande pagadora de dividendos, só que ela precisa renovar as concessões e tudo isso. Desde o ano passado, o próprio a direção da empresa soltou ao mercado que eles pretendiam reduzir dividendos para fazer investimentos, e era normal que o preço fosse cair. Então esse movimento está dentro daquilo que a gente já esperava para a ação. Claro que, se sobem os juros, que o macro atrapalha, não sei o quê, bate em todas as ações da bolsa, em todas as elétricas, mas Taesa para mim está dentro do esperado, nada muito diferente do que eu já esperava dela. Continuo gostando, eu acho que é uma ação, pensando para longo prazo, uma ação interessante, mas é assim, é para quem vai investir para 10, 20 anos. Ações de longo prazo é para 10 anos pelo menos. E as elétricas são excelentes, Taesa continua sendo uma excelente empresa, a Engie também é Transmissão Paulista, interessante. você gosta, professor? Gosto, gosto. Agora é ISA, né, mudou o ticker, agora é ISA. Gosto também de Transmissão Paulista. Taesa eu gosto um pouco mais, mas a Transmissão Paulista, ela é muito eficiente na gestão dos seus recursos, das redes e tudo, e ambas são de transmissão, que é o setor mais tranquilo Filé mignon, do elétrico, né, porque ele ganha por pela torre tá lá, tá funcionando, eles ganham. um poste. É, botou lá, beleza. Quando eu tenho a distribuidora, que é onde tem os gatos, o furto de energia tem mais dificuldade, inadimplência, né, que a pessoa não paga a conta, é o setor que eu não gosto da parte elétrica. As geradoras são a segunda mais interessante, porque também é só gerar energia. O problema é que a gente tem muita hidrelétrica, e se a gente tem seca, vai ter menos água e ele vai ter menos energia para gerar e vai ganhar menos dinheiro. Esse é o problema das geradoras, que assim, não é que é um problema, mas tem alguma, pode ter ali algum efeito da natureza. Já a transmissora não, se não cair a torre, tá lá transmitindo, ligando da geradora para distribuidor, tá tudo bem. Por Sim. isso que é um setor mais tranquilo, e Transmissão Paulista e Taesa são do 2, as 2 ícones desse setor. Eu queria saber sua opinião sobre as ações do Banco do Brasil. Você acha que é uma oportunidade única ao ver os preços atuais do Banco do Brasil como estão hoje? Mas essas oportunidades únicas, eu não acredito muito nisso. Mas Banco do Brasil tá barato? Tá. Eu dobrei minha posição em Banco do Brasil. Dobrei, acho que sim, comprei mais de R$ 500.000 em Banco do Brasil semana passada. Na verdade, eu fui exercido em opções, deixei ser exercido, eu vendi put para gerar dividendo sintético e deixei ser exercido, até queria, em Banco do Brasil, porque tá muito barato. Eu recomendei a compra dela para os meus alunos há um tempo atrás, e ela ainda ficou ainda mais barata. A gente fez uma matriz que eu ensino, entrego a eles matriz para fazer, valuation e tudo, e dos bancos o mais barato era Banco do Brasil. E dos bancos médios, assim, BMG também estava barato, e Banco do Brasil ficou ainda mais barato, ele realmente está muito barato. Tem uma amiga minha, Carol Serpa, que ela diz que Banco do Brasil é o fundo imobiliário dela, que paga tanto dividendo, e o dividend yield está tão interessante que passa aí 10%, e fica interessante. Está barato, tanto que eu aumentei a posição, e eu acho que está barato por conta de uma série de coisas, questões macroeconômicas, mas o risco político acaba sempre interferindo. Por isso que o Banco do Brasil sempre está barato. A gente tem que tomar até cuidado para não ter muito Banco do Brasil na carteira e desbalancear, né? Dá para ter Itaúsa, que também é uma baita empresa, anunciou bonificação mais uma vez, agora uma bonificação de 5%, então também é um ativo muito interessante, que paga muito, né? Então quem quer ter mais ou menos um reloginho, você nunca vai ver Itaúsa
dobrar de preço, porque ela paga muito, então sempre vai ficar ali entre 9 e R$ 11 mais ou menos, que é outra empresa que é interessante, mas Banco do Brasil tá barato sim. E o Bradesco, Isso. né, falamos junto. Porra, se está combinando, irmão parece que pensa igual. O Bradesco é uma polêmica, né. Tem gente que tá investindo, tem gente que tá meio com o pé, assim, pra trás, Recentemente né. o CEO do Bradesco, eu vi até uma reportagem dele falando que a gente vive um momento mágico da economia. Particularmente eu não entendi muito o que que ele quis dizer, mas eu não sei se você chegou a ver essa entrevista. O que que Mas ele sei lá, que ele queria dizer que alguém vai ter que tirar um coelho da cartola, fazer uma mágica. eu não entendi nada, cara. Muita gente falando que seria uma puxada de saco no governo atual, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, assim, se a gente pensar que o desemprego está num nível muito baixo, que a inflação tá fora da meta, mas é uma meta bem baixa, né, 3%, 3,5% de inflação como meta ali, são índices baixos. De fato, a gente não tem a economia melhorou sim, a gente não está numa crise econômica, o PIB vai crescer mais de 3%, então a gente tem bons indicadores da economia, é verdade. Só que isso é o hoje, né, o mercado ele tá precificando sempre o futuro, então a gente está mais preocupado com o que está por vir. Então se a gente olhar hoje, a fotografia ela não é ruim, Sim. assim, tá longe do que a gente gostaria? Está, mas não dá para dizer que é ruim. Sim, Desemprego na sim, mínima, baixo, sim. PIB crescendo muito mais do que se esperava, então, beleza. Só que a gente sabe que podia ser muito melhor, né, esse que eu acho que é o maior sentimento. A política fiscal que não tá Se o fiscal tivesse Cadê, né, nós estamos sabendo. redondo. tudo, aí você, pô, Aí ia ser difícil de criticar, fala: "Pô, fiscal tá legal, desemprego, não sei o que pô, ia tá tudo bem. Só que o fiscal ele tem um impacto muito grande, porque ele vai desandar o desemprego, vai desandar a inflação, vai desandar a Selic, então tudo aquilo que tá bacana, o próprio PIB, pode desandar só com o fiscal, por isso que: "Ah, é só o fiscal", mas ele impacta tudo, né. exato. A É, fotografia atual tá legal, mas e o futuro? Onde é. nós estamos caminhando, né, professor? Mas o que você acha das ações do Bradesco nesse momento? O Bradesco, eu acho que ele tá entregando resultados interessantes, entregou o último resultado foi muito bom. O problema é que esse resultado bom, para o momento atual, não é tão bom. Por quê? Porque como renda fixa, juros, tudo subiu muito, você tem que entregar um resultado, assim, absurdamente extraordinário para valer a pena, então o mercado bateu muito. Não foi um resultado ruim, eu acho que pensando a longo prazo também, cabe ali um pouquinho da parcela de risco em Bradesco. Acho interessante, ele caiu, deu oportunidade. Eu até recomendei a venda de put para os meus alunos, fiz uma recomendação, acho que no strike de R$ 14, se não me falha a memória. E e aí a gente tá tocando essa operação, é para o mês que vem. E eu acho que se tiver que comprar Bradesco ali nessa faixa de R$ 14, eu não vejo problema, acho que não tá caro. Só que eu também não espero um retorno, para ano que vem. Por quê? Porque o que ele dá de ROI, o que ele entrega de resultado, frente ao que a gente tem de taxa de juros hoje, embora seja bom, é pouco, Uhum. entendeu? Por isso que a gente fala do fiscal, se o fiscal melhorar, taxa de juros cair, o resultado de todo mundo vai melhorar, das empresas da bolsa vai melhorar. Por quê? Porque você já não vai exigir tanto delas. Então o resultado que elas têm capacidade de entregar vai estar compatível com todo o risco, com todo o resto. É só o fiscal dar uma melhorada que ajuda todo mundo. Que o sucesso na bolsa vai ser o aporte constante em ativos não cíclicos durante muito tempo. Essa é a ideia, você vai comprar ações de empresas não cíclicas, elétricas, bancos, seguradoras, saneamento, durante muito tempo. Você precisa do efeito tempo, né. Não Sim. adianta. Só quem não precisa de efeito tempo é quem nasceu rico, né. Ele que nasceu herdeiro, né, nasceu herdeiro, ele não precisa, o resto a gente precisa. Ficar rico tem alguma É. coisa O errada. resto tem que É, batalhar, né. normalmente tem que assim, a internet acelerou muita coisa, né, você Sim. consegue criar, uma série de soluções com a internet, com o auxílio da inteligência artificial, então dá para fazer alguma grana, agora ficar rico é difícil, é muito difícil. É mais fácil ganhar na loteria, né, o que É. é absurdamente difícil também, então a gente vai precisar de tempo. Por isso que comprar essas ações durante bastante tempo faz total sentido. E por isso que quando eu faço uma carteira de R$ 50 de ações não cíclicas, que são aquelas que conseguem andar bem se a taxa de juros está alta, está baixa, dependendo do ciclo de mercado, faz sentido. Por isso que eu não fico trocando essas ações, porque eu acredito que você consegue continuar investindo. Por exemplo, Itaúsa é uma ação que, para mim, vai ficar tá na minha carteira e vai ser minha recomendação sempre, porque ela tá ali sempre muito bem, pagando, sem você passar muito desespero, e eu acho que esse é o melhor caminho para
não só para quem está começando, mas para um investidor mais maduro que não vai fazer trade. Quem quer fazer trade aí vai atrás do giro, vai pensar tudo que tem volatilidade, mas quem não está querendo fazer trade, ações mais estáveis, setores mais perenes, não cíclicos, eu acho que é o caminho mais tranquilo. Professor, visando uma carteira de dividendos, vamos pensar em 5 ações aqui, para os próximos anos, para você investir para quem gosta de receber dividendos. Quais ativos a gente poderia colocar nessa carteira? Essas empresas mais estáveis, não cíclicas, também têm esse perfil de dividendos. Claro que você vai ter algumas outras empresas, às vezes, a Petrobras, às vezes paga um baita dividendo, só que é difícil você apostar que todo ano vai pagar um baita dividendo. Tem a interferência do governo. Vale também é uma empresa que costuma pagar um dividendo bacana. Só que como ela é cíclica, eu acho que a pessoa vai ficar um pouco desesperada quando vê a cotação caindo. Então, esse é o problema. Ah, vou comprar agora. Agora vale, acho que está até num preço bom e tende a pagar um dividendo interessante, acima de 10% ao ano. E enquanto ela não subir muito, o dividend yield, que é uma relação com o preço também, né, tende a ficar bem interessante. Só que o problema é que eu acho que as pessoas não têm o estômago necessário para operar esse tipo de ativo. Por isso que elétricas, vai falar aquelas de sempre, Taesa, Transmissão Paulista. A Engie é uma empresa que eu gosto também, mas às vezes paga mais, às vezes paga um pouco menos, procura um pouco de crescimento, mas é uma empresa que tem um balanço legal. Banco também, uma Itaúsa, um Banco do Brasil também, dividendo vai ser interessante. Dessas duas, a Itaúsa é meio que Itaú, né? Então Itaú é sempre ali benchmark, Itaú e BTG são para crescimento, são despontadas, só que BTG são mais para crescimento e não dividendos. Então, Precisa abrir um pouco a mão ali, né, André Esteves, porque podia aumentar um pouquinho o dividendo, BTG mas eles é de anunciaram, crescimento, né. eles anunciaram até recompra de ações, que é uma maneira indireta da gente ganhar, e provoca valorização, mas não com recebimento de dividendos, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, né? Recompra de ações, bonificação, que não é dinheiro em conta, porque lá o dividendo, como é tributado, as empresas usam os outros artifícios. Aqui no Brasil, como dividendo é isento, o que eu acho que para ações até poderia ser tributado, né? Porque aí as empresas iam focar em crescer. E aí a gente ia ter mais valorização, talvez mais desenvolvimento da economia, e a gente vai continuar ganhando e ia se aproximar mais do que acontece na bolsa americana. Porque lá a gente olha, a bolsa subiu, subiu, subiu. Mas as empresas estão sempre pensando em crescer, crescer, crescer. Por quê? Porque o dividendo é tributado, então eles vão Pesado, para o 30, né? crescimento. 30% lá, né? É puxado. Então, eles fazem tudo para não pagar o dividendo, para poder. E aí arrumam outras maneiras. Cresce, 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 investe para a empresa crescer, crescer e supervalorizar, ou recompra as ações, ou distribui bonificação, faz outras coisas que não dividendo. Aqui, as empresas pagam dividendo, tá tudo bem, então ela não precisa crescer muito. Então a gente não vai perceber assim um grande crescimento de bolsa brasileira, como a gente percebe de bolsa americana. Por isso, mas também porque as ações nos Estados Unidos, e acho que esse é o grande motivo, embora ninguém fale sobre isso, eu acho que o grande motivo de investir nos Estados Unidos, e aí investir nos Estados Unidos é uma crítica que eu tenho quando todo mundo fala assim: investir no exterior. Eu acho que não se deve investir no exterior, investir nos Estados Unidos, né? No final das contas é lá. Você vai mexer na China, mas talvez Você vai investir aonde? Você não sabe nem o que tá acontecendo lá. É, babado despencou. cara, é difícil até de analisar, para os analistas é difícil analisar o mercado chinês. Imagina para o Tem investidor leigo. inflação, né? É. Não dá Tem pra empresa confiar legal, muito. mas desabou, porque o governo chinês meteu uma porrada de restrições, né, para as empresas de tecnologia lá. E assim, não é nem que você tem restrição na informação. Que informação que você tem e quanto ela é confiável? É Exatamente. difícil, né? E aí, no final das contas, investir no exterior é investir nos Estados Unidos. Sim. Por que investir nos Estados Unidos? Infelizmente, no Brasil tem muito discurso assim: não, porque a economia vai ruim, não sei o que, você tem que investir nos Estados Unidos. Não, você vai proteger sua carteira com dólar. Não, também não. Os Estados Unidos faz sentido, se a gente pegar os últimos 30 anos, a margem líquida, a margem de lucro líquida, você vai pegar lá receita líquida sobre lucro líquido, e vai ter a margem líquida das empresas saiu de 4 para quase 20. Então, se você tem uma margem maior, significa que essas empresas são mais lucrativas, elas vão pagar mais dividendo ou vão reinvestir mais. Por isso que você vê um crescimento independente de quem é o presidente americano, de que ciclo, você tem empresas mais eficientes. Essa é uma justificativa para você investir lá absurda.
Isso aí por si só justifica, porque vai ser mais fácil você ganhar dinheiro com ativos que se valorizam nesse cenário do que com ativos que não têm, empresas que não têm uma eficiência tão grande. Eu acho que esse seria o grande objetivo e o grande motivo para se investir em ações americanas, que são excelentes. Então, tributação de dividendo, aqui, lá, essas coisas, têm esses reflexos no crescimento macro da bolsa, na nossa bolsa e também na bolsa A americana. gente falou de banco, de elétrica, entraria uma empresa de seguros, por exemplo, saneamento nessa carteira de dividendos? Seguros, Porto Seguro, é porque eu não lembro do dividendo delas, mas Porto Seguro eu gosto. Eu acho que BB Seguridade, eu acho que estava com um dividendo bacana. Eh, eu acho A que Caixa de Ca Seguridade também paga, as empresas de seguro sim, pagam bem, né? é porque Caixa subiu bastante, aí eu não lembro de cabeça o dividend yield, mas é uma empresa que eu gosto também, tem na carteira. E saneamento, professor? Saneamento, assim, saneamento a gente tem 3 opções, né, Sabesp, Sanepar e Copasa. Então, Sabesp com a privatização valorizou pra caramba. Tem expectativa de valorizar mais? Tem, mas aí ela ficou um pouco esticada. Sobra CSMG e Sanepar. CSMG até que subiu um pouco, eu recomendei a Sanepar e a CSMG há uns meses atrás. E é esse negócio de CEMIG, CSMG privatizar também lá no governo mineiro deu uma esticadinha também, mas eu colocaria Sanepar e Copasa. Telefonia Vivo você colocaria também? As pessoas me perguntam muito do setor de telefonia por conta do Best, da Luíse, que é uma amiga querida também, que o bar que eles falam lá de telefonia, eu não considero um setor de telefonia um setor interessante, porque só tem a Vivo, né. A Só. Vivo sim, é uma empresa interessante, mas você vai falar da Oi, A Oi é uma a porcaria. TIM, Não tem, eu acho que quando eles falam do Best, eles colocam a Vivo também, né? só a Vivo. Eu não considero o setor de telefonia, porque é só a Vivo. Sim, E a Vivo sim, eu gosto, é uma empresa que eu acho interessante. paga bons Principalmente dividendos. quando cai, aí você consegue comprar ela barata, como aconteceu, ao longo desse ano. A gente teve a oportunidade de comprar ela barata, aí eu acho interessante, eu gosto da empresa.